Voltamos. A gente é persistente, nós somos imparáveis, nós estamos aprendendo e evoluindo, né? Vamos aguardar os nossos amigos entrar na live novamente. Obrigada, querida, minha convidada chegou, caímos, normal, tá? Essa semana já aconteceu. Como eu tava falando que eu queria pedir para vocês, tá? Como entraram na minha conta do Instagram 2 vezes, eu já falei com o Instagram, já pedimos algumas medidas de prevenção, já fizemos outros tipos de autenticação em outro aplicativo. Agora eu tô pedindo aquele selinho de autenticação, né? Para dificultar mais, mas isso já acontece comigo desde 2002, tá, gente? Desde a época que eu tinha uma clínica chamada Magras. Eu digo que é fã, né? Do lado do avesso, mas é fã. E como que eu noto que a minha conta foi hackeada ou que aconteceu alguma diferença? Quando é Instagram, eu começo a perder seguidores. Cai assim uns montes, uns 10 por vez. Digo, foi hackeado de novo. Então eu falava isso com a Fábio, da Digital Business de Brasília. Então o que eu gostaria de pedir para vocês, caiu aqui também, Yara, fui eu que caí, tá? Eu tô na 4G, então o que eu gostaria de pedir para vocês é isso, se vocês puderem, se vocês quiserem, se vocês sentirem no coração de vocês, coloquem, indica o Cris Bebel, né, para outras pessoas seguirem, pra gente alavancar a conta de novo, porque o Instagram, ele trabalha muito por algoritmos, é como se fosse um joguinho, então ele passa a não entregar, quando cai muito, ele passa a não entregar conteúdo, as coisas, as lives, assim, e como eu acho que é um conteúdo de relevância, autoconhecimento e destinos e lugares, né? Então tô pedindo para vocês indicar essa conta, tá bom? E vamos ver se agora dá certo, né? Se não somos mais invadidos nessa nossa rede social, tá bom, gente? Mas nada disso me tira do sério. Os desafios estão aí pra gente enfrentá-los, não é mesmo? E como é uma noite de alegria, que é uma noite de expansão, que através da viagem sim, o cabeção, ele vai aumentando, obrigada Ali, ele vai aumentando, nós nunca mais voltamos às mesmas pessoas depois de uma viagem, porque o nosso cérebro, ele se obriga a se expandir com o novo, porque ele vai ver coisas novas, ele vai sentir cheiros novos, ele vai ouvir dialetos, idiomas que ele nunca ouviu. Então ele vai ter que se acostumar. Ah, Cris, mas aí você está falando de viagem internacional. Se você nunca saiu da sua cidade, se você for para a cidade vizinha, o teu cérebro vai sentir o cheiro diferente, vai ter a percepção diferente, vai ver coisas diferentes. Então, que tanto nós investimos em nós? Roupa, casa, carro, etc, 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 cursos. E viajar também é um investimento. E é um investimento prazeroso, uma delícia. Recentemente eu voltei de uma viagem para a Turquia e para a Grécia e fui com elas, tá? Dessa agência tão maravilhosa. O que eu gostaria de dizer para vocês antes de chamar a minha convidada? Apareceu no meu Instagram naquelas rolagens, né? Tava pesquisando alguma coisa de viagem e apareceu naquelas rolagens. Eu digo, opa, destino interessante, né? Queria conhecer a Capadócia, queria andar de balão. Hoje eu tô tomando água, água, tá, gente? Numa taça da Capadócia, para me exibir um pouquinho aqui, né? Nem imaginava que eu ia chegar na Capadócia um dia. E vendo essa propaganda da Mulheres Viajantes, eu vi toda a proposta, inclusive elas colocaram um valor ali, os destinos, eu disse, não pode. Gente, esse valor não pode, acho que é golpe. Eu pensei, acho que é golpe. Aí quando eu olhei 48, opa, é Florianópolis, então eu posso verificar. E aí quando eu vi ingleses, opa, eu morei nesse bairro até 2020, então eu posso ir lá fazer uma visita para essas mulheres viajantes. Desconfiada, eu confesso, né? E quando eu cheguei lá, gente, as meninas me receberam, as proprietárias, a Cleide
e a Jaque, uns amores, sabe aquela afinidade na hora? E eu fui colocando algumas coisas, não, eu nunca viajei com quarto compartilhado, com alguém que eu nunca conheci, eu gostaria de viver essa experiência, mas eu tenho um pouco de receio por isso, eu gostaria daquilo, aquilo e aquilo outro. Eis que tudo saiu perfeito e muito melhor que o esperado. Então agora, com muita gratidão, eu vou chamar essa criatura tão doce, tão querida, tão organizada, gente, tão organizada na gestão de pessoas. E é com muito prazer que eu chamo você, Jaxele, a nossa querida Jaque. Vamos chamar ela aqui. Aguardar a Jaque aceitar. Tem um delayzinho, né? Ainda mais no 4G. Opa! Olha, caiu tudo aí, isso é ao vivo. Entrei de ponta cabeça. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Um prazer falar com vocês. Bel, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, né? Obrigada pela oportunidade que você me deu de participar dessa parte da sua vida, né? E você também participou da minha, assim como a Alê, a Yara, as meninas todas ali, que também realizei o meu sonho de ir para a Turquia e com mulheres maravilhosas. Foi a minha primeira vez. Eu tenho uma relação com a Turquia já de muito tempo, tanto profissional como tenho amigos na Turquia, parte da família entre Turquia e Síria, que a gente nunca soube direito, né? De que lado que veio, né? Mas sempre tinha ali o pezinho, né? E queria muito conhecer e não poderia ter sido, eu deveria ter ido antes da pandemia, né? Já estava na programação, aí veio a pandemia, foi tudo, né, dessa forma. Durante um bom tempo eu achei que não ia conseguir, que não ia chegar até lá, mas tudo é entregue, né, pra gente. Tudo então, bem-vinda. E hoje, muito obrigada. E falar do que a gente ama, né? Que é aí as nossas viagens maravilhosas, sobre dúvidas, né? Eu acho que quando a gente pensa em viajar, a primeira coisa que antes, até mesmo da empolgação, até vem a empolgação da viagem e em seguida ali nós temos as questões de todas as dúvidas que geram, né? De tudo o que pode acontecer, o que devemos fazer, o que devemos levar, onde comprar, se é seguro, se não é seguro. Então, quanto levar, o que levar, o que eu preciso para aquele determinado país ou aquela determinada região, qual a documentação. As viagens nacionais, elas tendem a ser fáceis, né? As nacionais e aqui, as viagens do Mercosul, não. Congelou aqui já, parou tudo. Mas as internacionais ainda estão no topo, né? Quando a gente fala para sair do país, é aonde vem, inclusive para nós, né, agentes de viagem, quem trabalha no turismo, né, são N destinos, então a gente sempre tem que estar se atualizando, porque pode mudar uma regra de uma viagem para outra. Oi? O dólar caiu, né? O dólar baixou, né? O dólar baixou e a gente está aproveitando. A gente adora, né? Quando o dólar, até falei para uma integrante que veio para o grupo da Itália agora essa semana, e eu acho que a gente fechou a R$4,90 o dólar para a viagem dela. Falei, faz muito tempo que eu não fechava uma viagem. Mais de 7 anos. Nesse valor. Então, assim,
O coração palpita. A gente visitou os nossos fornecedores da BRT, que também é aqui em Florianópolis, que teve uma festinha junina, e eles também, fica todo mundo animado, né? Porque é o momento. Então, se alguém segurou por algum motivo, às vezes cambial, tá ali, né? Então, mas isso, essa questão do câmbio da moeda, infelizmente o nosso real ele é desvalorizado, né? Então, por mais que tenha às vezes essa variação do dólar subir e acaba atrapalhando para as pessoas, ainda assim não dá para esperar, né? Muitas vezes você quer esperar porque acha, ou porque entende um pouco do mercado, ou porque vê que vai baixar, mas muitas vezes não dá para esperar. Quando se trabalha com tarifas, às vezes você ganha na variação cambial, mas você perde porque quanto mais próximo da viagem, a tarifa também está mais alta. Então é tudo questão de pensar, né? Pensar o que vai fazer naquele momento, planejamento. Eu acho que... E estações também, né? Às vezes eu espero baixar a moeda, mas quando eu baixo a moeda eu vou numa alta de temporada. Onde eu vou pagar todos os preços. Está acontecendo agora. Né? Exato. No final das contas, se você for somar, você acaba pagando mais do que se você for entre finalzinho de temporada, antes, um pouquinho do começo também, né? Sim. A gente gosta de trabalhar muito na média temporada, né? A gente tem essa questão da média temporada, porque geralmente são climas que não são ou muito quente ou muito frios, e também tem essa questão do aéreo, né? Que acaba ficando mais em conta naqueles intervalos. Baixa temporada mesmo, geralmente são épocas em que o clima naquele local não está bom. Nós não temos condições, né, para o inverno rigoroso que eles têm, né? E o calor europeu é muito diferente do nosso, para quem nunca foi viajar, né? Porque Exatamente. nós somos aqui no sul subtropical e Brasil tropical, então a gente soa, mas refresca, vem uma brisa. Não, lá parece que eles acenderam um forno e a gente ficou dentro, né? E não é só isso, né, Bel? Tem a questão de que eles não são preparados para o calor. Eles são preparados para o frio. Então, questões de transporte, até mesmo a arquitetura, ela é feita para aguentar o frio, não o calor. E é onde a gente sofre. Então, ar-condicionado não é em todo lugar que tem na Europa, né? A gente sabe que alguns países não até aí a Yara, que eu não sei se ela ainda está ali, ela falou, a gente comentou bastante durante a viagem que a gente não via ar-condicionado nos prédios. Né? E é justamente por isso, né? Não tem muito essa cultura. Quando tem, já que são de baixos BTUs, que não suportam, por mais que ele fique ligado o dia todo, né, dentro dos ambientes fechados, é muito abafado ainda. Isso. Não. Então a gente não aconselha, né? O frio a gente não tem tanta sensibilidade, tem muita sensibilidade, então acaba não aguentando, não aproveitando. Verão, no auge do verão, a gente também não aconselha por 2 motivos. A questão mesmo da temperatura, e porque quando é o verão europeu, os europeus viajam muito. Então, o que encarece são filas enormes. Os europeus que pagam em euros, que para eles é normal, principalmente os ingleses e os escoceses do Reino Unido, que é em libras, que para eles fica extremamente barato, né? E aí para nós... E para nós está lá em cima. Então, é tudo uma questão de pensar. Mas quando a gente fala em viajar, em realizar um desejo, né? Primeiramente a gente sonha, deseja e vai acontecer. Então, se eu definir onde eu quero ir, o primeiro ponto é isso, tá, gente? Às vezes a gente atende, eu mesmo, né, passo ali pelas clientes antes de fechamento e muitas vezes a pessoa ela vem muito focada no que ela quer, mas acontece muito dela vir sem saber direito o que ela quer. Então, o que eu sempre aconselho é, primeiro a gente sabe onde a gente quer ir, né? Então, eu sei aonde eu quero ir, então eu vou pesquisar esse destino,
né? O que eu quero visitar? O que eu não posso deixar de ver nesse lugar? Primeiramente é isso. Você tinha o sonho de conhecer a Capadócia, né? Então, hoje eu sei que você vai voltar para ficar mais em Istambul. Não, eu quero voltar para Capadócia. Quer voltar para Capadócia também, né? Eu quero andar de balão interno na Capadócia. Sabe? Tudo branquinho. Eu que lute, né? Mas eu quero voltar. Então, tem essas questões, mas né, já sabe o que quer. Então, você já sabe que você quer ir no inverno, você sabe que vai ter que ter mais dias, vai ter que passar também pela Capadócia, quem sabe mais dias na Capadócia, né, por conta de ter a possibilidade de fazer o voo. E sabe que não vai, já sabe onde você quer ir, né? Enfim, já sabe o clima que você quer ir. Então, basta só saber qual é o quando, né? Já sabe o clima, já sabe onde aqui, tá? E quando. Oi? Ele já está dizendo aqui, a gente vai. A gente vai. Aí, olha, me incluam, passeinhos assim. Então, e quando a viajante vem, tem que saber o perfil, sempre a gente tem que saber o nosso perfil. E não é só o nosso perfil e o momento em que a gente está vivendo. Então, achei bem interessante ali a live da Ali no outro dia, quando a gente estava falando de grupo, não grupo, ir sozinho, não ir sozinho. É sempre interessante a gente entender o nosso momento naquele momento. Tanto é que a Ali, né, tão viajada e sempre viajada sozinha, acabou caindo nesse grupo de viajantes maluquinhas, né, Ali? E adotamos ela ali, né, que foi uma delícia. E continuou de novo. A primeira viagem, né? Outras já não eram, né? Já como você, a Yara e tantas outras ali que até tinham até morado fora, mas acabou sendo o mesmo roteiro. Então, assim, era um produto só para atender pessoas de diversos perfis. Então, o que é bom sempre, agora falando do outro lado, né, profissionalmente, é sempre bom entender o que você está buscando naquele momento. E se você entender o que você vai encontrar ali do outro lado, né? Você vai encontrar um receptivo que vai ser regular? Você vai encontrar um receptivo que não é regular, que é só para aqueles small groups, né? Saki, só fala aqui, porque tem muitas pessoas aqui na live que talvez não entendam o que é um receptivo. O que é. Então, tá. Né? Que é um receptivo. Verdade. Tá bom? Receptivo, gente, é o guia. O guia vai ser quem vai nos receber lá, né? O guia local. Então, o guia, ele faz parte de uma empresa receptiva. O guia é a única pessoa que a gente vê, o guia e o motorista, mas atrás deles tem toda uma infraestrutura de pessoas que fizeram reserva da hotelaria, transporte, passeios, tudo isso. Então, essa é a empresa receptiva. E os receptivos, eles trabalham de diversas formas, individual, small groups, né, que são os grupos pequenos, e os receptivos regulares. O que é os receptivos regulares? Ele tem a lotação de um ônibus, ou uma van, ou um micro-ônibus, depende do receptivo ali, e aquele número de pessoas é o que vai entrar. Podem ser pessoas, inclusive, de diversas nacionalidades. Sim, porque eles fecham o coletivo todo, né? Então, o ônibus tem 40 lugares, nós vamos em 30, tem mais 10 que podem vir de qualquer nacionalidade, né? Qualquer nacionalidade. Exatamente. E daí o guia que sofra, porque ele tem que falar 1, 2, 3, 4 línguas, se for o caso. Então, a gente tem muito disso. Tá. E então isso é interessante a gente, né, quando a gente vai viajar, saber o que a gente quer e o que é para aquele momento, para não se frustrar por alguma situação que venha a acontecer. Então a informação é tudo em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, sempre que for planejar uma viagem, que for por intermédio de agência, ou mesmo quando você compra sozinho, mas compra o receptivo, o fornecedor lá, um passeio, mesmo que seja um passeio guiado, né? Você tem que
pesquisar se aquele passeio vai ser só para você e para quem está indo com você ou só você sozinha, ou se você vai integrar um grupo desse. Então, esse daí é uma dica, assim, para as pessoas entenderem como é que funciona, né, primeiramente, e para se conhecer antes, né, porque tem gente que é muito aberta, que realmente é isso, está acostumada, é desse jeito, e eu vou fazer desse jeito, para mim tranquilo. Agora tem pessoas que não se sentem tão bem. E eu vou falar que tem pessoas que não se sentem tão bem, é mais homens. Você viu a gente tinha um casal, né, que integrou o Marcos Dois, e a... que era o pai e o filho. Dois abençoados, né? Porque seguiram ali. A gente não teve uma questão, né? Não se adaptou, ou teve algum tipo de rusgas, não teve, né? Foi perfeito. Ele realmente era acostumado. Depois eu fui perguntar para ele, tá? Porque geralmente homens, quando chegam num ambiente assim, eles são mais reservados, eles ficam mais de longe. Depois eu fui perguntar para eles, eles já eram acostumados a fazer assim. Então eles viajam muito em roteiros regulares. Então para eles não é. Eu fui a primeira experiência, tá? E em grupo, tá? Acostumada a ir sozinha ou casal. Né? E assim foi a minha primeira experiência. Eu posso te dizer assim, ó, eu adorei a experiência, tá? Primeiro pela gestão, né? Que foi tudo muito transparente da minha experiência, tá, gente? Eu gosto de trazer aqui, já que para as pessoas que me ouvem, tudo aquilo que eu passei aqui, que eu senti aqui, né? Então, eu vou falar do que eu vivi, experiência. Então, desde a primeira abordagem, tudo muito claro em contrato. Nós tivemos 2 reuniões para saber o que esperar, né? Como se portar, o que levar, o que vestir, o que estar preparada, alguma coisa que pudesse acontecer. Como foi a minha primeira experiência? A minha experiência foi num grupo grande, né? Não foram 10 pessoas, acho que foram 30 ou 32, né? Fomos em 32, contando comigo, 30, né? Eram 32. 32 mulheres que nunca tinha ido, né? A princípio você pode assustar, mas assim, é super tranquilo. E o que acontece, né? Já que aqui isso acaba deixando a viagem com um custo mais baixo também, né? Exatamente. E você tem a oportunidade de interagir com um monte de gente, de conhecer um monte de gente. Tá aberta, né, para outras experiências. Exatamente. É quando... para mim é muito difícil falar, eu tento entender sempre, né, o outro lado que vem, principalmente as pessoas mais reservadas, mas para mim é uma complicação falar nesse sentido, porque como eu saí de casa muito novinha, fui morar fora do Brasil, e lá eu morava às vezes em casa que tinha pessoas de 5, 6 nacionalidades. Então, para mim, esse ambiente, né, de compartilhar com pessoas, quando eu vejo que vai acontecer, eu me sinto em casa. Então, mas isso enriquece, Bel, é como você fala, expande. Então, só de você fazer as suas malas e ir para uma outra cidade já expande. Se você for para um outro país, você só de instalar o ambiente e tudo o que acontece, compartilhar de outras nacionalidades e outras culturas, expande mais ainda. Então, esses dias que a gente passa fora aí, né, que em média sempre são 10 dias, eles agregam muito, né? E a gente tem que estar pronta para receber tudo isso que vem, né, que a gente traz para casa, né? Então, essa dica de saber o roteiro e se conhecer e saber o que você está querendo, né, naquele momento é muito, muito especial. Inclusive, se você não quiser fazer passeios que fique, né, de uma cidade para outra. Eu quero ir para um resort, que aconteceu comigo também. Um pouco antes da gente ir para a Turquia, eu fui para Punta Cana. E aí foi uma viagem entre família mesmo, né? E nós ficamos hospedados no resort, foram 7 noites. E de lá, eu e a Cleide fomos para São Domingos.
para conhecer, porque não, né, pra gente não tinha como não ir. Então, é muito engraçado, porque eu adorei a parte do resort, ficar em resort, poder descansar né, aquela função do dia inteiro. Né? É, outra proposta, relax. Descansa e comer. Exatamente. E... Acho que caiu um pouco ali a Cris. Já botou. Botou? É. E a Cleidna, eu vi ela mais viva o dia que a gente foi para Santo Domingos, porque daí é o que ela gosta, né? Ela gosta de estar em movimento, estar num lugar só para ela durante uma viagem não é viagem. Então, não ela tem que estar conhecendo. Então, isso é uma outra. Voltou? Voltou, agora voltou. Isso é uma outra coisa também que é muito importante você se conhecer, né? Então, ou você está aberta para aquela experiência, ou seja, porque você vai viajar com outras pessoas que gostam de fazer aquilo, né? Ou porque é a oportunidade que gerou naquele momento, mas você tem que se conhecer para saber o que você vai esperar. Então, isso daí são dicas, assim, né, no pessoal, antes de escolher uma viagem, o que você deve ter, né? O que você deve pensar. A Ramona, nossa querida viajante, super viajante. Algumas viajantes aqui do meu grupo, óbvio, né? Porque eu fui, e tem outras também, tá? Que provavelmente são grupos que vocês fizeram. Já que, e assim, fala para nós, nada impede de eu fechar um pacote com vocês e de repente eu não quero ir para alguma cidade, alguma coisa e ficar no hotel, num outro hotel. Isso acontece também? Tem essa possibilidade? Não seguir com o grupo dentro do roteiro, é isso? Isso. Bel, tem alguns fatores, tá? Primeiro, você vai ter que assumir que você não vai estar recebendo aquele serviço, né? Geralmente, o receptivo lá, a empresa de lá, eles trazem uma declaração para você assinar, que você não quer seguir, tá? Se é um roteiro em que você vai para alguma localidade e retorna para aquele hotel, é mais simples, né? Não tem problema. Agora, se é um roteiro como esse que nós fizemos, que praticamente todas as noites a gente dormia num lugar diferente, tinha aquela questão do deslocamento, acaba sendo um pouquinho diferente. Mas não é que seja proibido, você só vai ter que estar ciente e declarar que você não vai seguir e não vai receber aquele produto que você contratou, né? Mas acontece, tá? Pode acontecer sim. Porque também pode unir aí a vontade de viajar. Eu já conheço o país, então eu não quero ir para determinada localidade, eu quero ficar em tal localidade, ou eu não quero fazer os passeios. E como são grupos que vocês fecham 2 vezes por ano, fazem os mesmos passeios, né? Então eu estou indo pela segunda, pela terceira vez, eu não quero fazer esse passeio. Foi o caso da Yara. Eu não quero fazer esse passeio desse dia, eu quero para um outro lugar, depois a gente se encontra. Só para as pessoas entenderem que isso é bem flexível, né? É bem flexível. Eu não sei se ela está aqui, ela ia participar, ia assistir, a Simone, ela vai comigo para a Itália agora em setembro, e ela já fez esse roteiro. E a gente tem um último dia livre em Roma, e que ela já falou que ela vai ficar por lá, ela não vai fazer um passeio, que provavelmente será o passeio opcional, ela não vai fazer, porque ela vai conhecer, vai ficar por conta ali, vai visitar outros locais e tudo mais. Nesses casos, maravilha, porque a gente vai voltar para o hotel, a gente não vai ter problema nenhum de transporte. Então, né, se era um passeio opcional, que não tinha, a pessoa está livre, é um dia livre mesmo considerado dentro do roteiro. Então, isso não tem problema, só complica um pouco se a gente tiver o transporte no meio dessa rotina, desse roteiro ali do deslocamento. Isso acaba complicando um pouco por questões, né, mais questões burocráticas mesmo, né, por mais que a pessoa queira ficar, a gente ainda sim vai ter que conversar e deixar claro. Deixar tudo certinho. Isso.
pessoas que estão aqui entender um pouco, no meu caso, né? Uma noite nós ficamos na noite de Istambul, saímos para jantar em 5 mulheres, eu, a Mara, a Cibele, esqueci o nome da marida, a Malu e Malu, a Gleide. A Malu e a Rosa. A Rosa, a Gleide verdade. Foi para o Bósforo, nós fomos para Taksim, né? E depois pegamos um táxi, fomos para o hotel normal. No passeio na Capadócia, eu e a Malu ficamos em Goreme, né? A cidade de Goreme, por ali. A gente queria ver, né? A cultura dali e tudo. Então, assim, é bem tranquilo, né? Para as pessoas que já têm um pouco mais de independência, que já são um pouco mais soltas, né? Que já estão mais acostumados para entender que isso é perfeitamente normal. Sim, sim. É o que dependendo do destino, ainda é mais fácil, tá, Cris? Destinos como Roma, como Paris, acaba sendo mais tranquilo e acontece muito mais das viajantes quererem ter aquele tempo delas, entre 2 ou 3 ali, que vão fazer outros passeios que não são os que está ali proposto. Ou então vai até a metade dele, fica no centro, como vocês fizeram, e depois retornam por conta no hotel. Tranquilo, sem problema nenhum. Tem essa possibilidade, né? As pessoas entenderem. A Ramona está dizendo que não vale a pena fechar um pacote e não fazer todos os passeios. É que tem pessoas que já conhecem, explorar outro lugar, que vê a oportunidade no custo, que quando você vai em grupo realmente acaba ficando, né? Um preço bem mais atrativo. E, gente, o preço das meninas é sensacional, viu? Eu super recomendo. A gente tem todo um trabalho aí, não só nosso, né, de toda a rede turística mesmo, nacional e internacional. As operadoras, eles correm atrás para conseguir destinos que estejam mais em conta, que negociações mais em conta. É bem interessante contar para vocês o que acontece na Turquia, né? E Egito também acontece bastante agora, e tem alguns outros países que estão entrando nessa mesma forma de atrair o turismo, que é a questão do aéreo ser interligado a uma parte terrestre. Então, eles fazem com que a Turquia é um desses países e já há bastante tempo eles trabalham dessa forma. Por isso que o pacote para a Turquia hoje, em custo-benefício, é um dos melhores. Eles trabalham, as operadoras lá, as empresas de turismo lá, as grandes, né? Elas fazem uma negociação gigante com as companhias aéreas. Elas têm parte subsidiada, inclusive por partes do governo, em que o aéreo fica muito mais em conta. Se você for emitir uma passagem apenas para a Turquia, você acaba pagando aí quase 80% só em passagens do valor que nós pagamos para todo o pacote. Fazendo cotação de passagens para a Turquia, outro país que entrou nessa subsídio ou algumas bonificações também para os turistas, recentemente é a Argentina, né? A Argentina, eu participei do evento agora que aconteceu aqui e tinha passado. Voltou? Tinha bilhetes aéreos de São Paulo para Buenos Aires, voo direto, por menos de $200 e mais $140 de taxa. Também direto para a aerolínea da Argentina. Vi agora essa. Você tem que entrar no site, eu não lembro agora, mas eu salvei ele para depois pesquisar. Que você vai entrar em cadastro, tá? E aí você já agenda alguns restaurantes, alguns lugares que você quer ir, e você já tem essa reserva lá gratuitamente, que é um incentivo cultural, né? Em lugares de cultura do governo pré-estabelecido. Então, você já tem alguns lugares para jantar, alguns lugares para conhecer, você acessando esse site e indo já porque a gente sabe que a Argentina está passando um momento econômico bem difícil há anos, né? Então, eles estão fazendo isso para incentivar o turista. Sim, e vale bastante a pena, sempre quando for
viajar, perguntar, mesmo indo comprar nesses sites mesmo, verificar, porque às vezes tem esses pacotes que são os pacotes que está o aéreo e o terrestre junto. Então, sempre é bom olhar. Quando a gente fala terrestre, tá? Não é só, também a hotelaria. Muitas vezes não tem, só tem um passeio panorâmico, alguma coisa, não tem aquele roteiro mesmo, né? Aquele itinerário todo que nós fizemos, mas tem a parte da hotelaria. Então, esses países, quando estão nesse momento, né, de fomentar o turismo, vale muito a pena. Vale muito a pena buscar. O Egito é um deles hoje. O Egito também. O Egito não conheço ainda, tá? Vamos, ó. Vou em novembro. Vou em novembro. Então... Esse ano não dá. Ano que vem a filha forma, né? Aí você sabe como é que é. Dá uma seguradinha. Mas depois, vai ter. Depois que ela se formar, eu tô livre. Vai ter muita outros países também que eu sei que vão iniciar agora em 2024 e vão trazer algumas coisas assim. Jaque, quero te fazer uma pergunta e depois a gente continua, tá? Para quem não conhece o Mulheres Viajante, fala um pouquinho para nós da tua experiência, da experiência da Cleide, como que surgiu, há quanto tempo de mercado, de experiência que vocês têm e principalmente, por que para mulheres? Tá certo. Vamos lá. Então, o turismo, eu costumo dizer que o turismo ele me escolheu. Não fui eu, em nenhum momento lá atrás eu pensei que era isso que eu queria fazer para minha vida. Mas quando eu morava fora, às vezes tinha que me manter algumas coisas de estudo, então peguei uma parte da época do turismo, mas ainda era uma época do turismo bem antiga, né, que se emitia passagem ali na maquineta e tudo mais, até por questões de visto e tudo mais, hotelaria também, e quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar na hotelaria, e fiquei ali um período dentro do turismo aqui, local, né, de Florianópolis. Depois, passado disso, eu voltei para a faculdade, terminei a faculdade. Outro segmento que eu gosto muito é a saúde, então eu quis trabalhar na área da saúde, enfim, me envolvi. E, passados alguns anos, volta o turismo para a minha vida de novo. Então, fui trabalhar numa agência de... Exatamente. Eu fui trabalhar numa agência de turismo. Gerenciar uma agência de turismo que era também segmentada, ela também tinha um nicho específico que eram para pessoas sênior, então acima de 60 anos. Foi uma experiência maravilhosa, onde se aprendeu muita coisa, e ali eu também conheci a Cleide. A Cleide também fazia parte do quadro de funcionárias ali, e fomos desenvolvendo, ela trabalhava... de forma mais como consultora, né? Então ela tinha esse grupo, ela já formou esse grupo Mulheres Viajantes no Facebook. Muito engraçado, porque ela até fala, até hoje ela fala rindo, que ela fez essa página porque as páginas não deixavam ela postar as viagens que ela tinha para vender, né? Então, ela fez essa página por uma necessidade. E depois ela foi crescendo, e hoje tem aí mais de 10 mil seguidores. Por acaso, né? Por acaso. E foi quando veio a pandemia, óbvio, né? Vocês sabem que o turismo foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Algumas nem conseguiram abrir, nem conseguiram retornar, né? O baque foi gigante. E nesse período, no primeiro momento, a Cleide, que era da equipe de vendas, foi uma das primeiras que saiu, junto com as outras meninas. Eu ainda fiquei durante quase um ano, porque tinha que segurar essas questões de cancelamento e tudo mais. Mas chegou um momento que não dava mais. Enfim, veio a pandemia, passou a pandemia. Nesse período eu trabalhei numa outra empresa maravilhosa, na área da assistência e saúde. E depois... né, quando começou a voltar, né, que tudo começou a voltar, eu tinha já a minha parte da MSC Cruzeiros,
na parte de cruzeiros, eu ainda estava ali meio que entendendo como é que funcionava. Eu gosto muito de cruzeiros, tá, gente? Eu adoro, amo. Não posso ver nada de cruzeiro que tô ali. E aí a gente resolveu se juntar, porque eu e a Cleide, a gente trabalha como sócias e uma complementa a outra em diversas coisas. Eu sou uma pessoa muito mais operacional, gosto muito dessa questão operacional, e a Cleide é a pessoa comercial, é a pessoa que gosta de estar à frente, é a pessoa que mais, que é uma coisa dela mesmo. E quando a gente voltou e resolveu trabalhar com a agência de turismo novamente, aí a nossa, nós pensamos o seguinte, a maioria das nossas clientes eram mulheres. E as reclamações sempre eram as mesmas. Eu quero viajar, mas não tem ninguém da minha família que pode ir comigo. A minha filha nunca pode. As minhas irmãs não podem. Meu marido não gosta. Ou às vezes já não tinha marido. Momento de vida. Estava naquele momento em que ela podia viajar, tinha condições financeiras para isso, mas não tinha companhia para viajar. Então a gente conheceu muitas mulheres nessa situação. Muitas, assim, que queriam, né, desbravar o mundo, mas que não poderiam. Então, aí sim nasceu as mulheres viajantes de fato, né? E como eu já tinha todo esse conhecimento de fornecedores e levar grupos, né? Eu levei muita gente para a Turquia, tá? Eu só não fui antes, mas eu levei muita gente para a Turquia, então, entre outros países. Então a gente juntou isso e deu muito certo, que a gente trabalha com turismo. Já volta. Mulheres viajantes, nós efetivamos ela no ano passado, né? E deixamos de trabalhar como profissionais liberais e aí sim para nossa empresa mesmo. Mas os fornecedores que a gente trabalha, a grande maioria a gente já trabalha há muito tempo, então a gente traz aí essa bastante segurança, né, Jaque, no fechamento dos pacotes, né? Conta pra gente onde que vocês operam hoje, para onde, quais os destinos que vocês levam as mulheres? Esse ano nós já levamos para Itália, Suíça, Paris, a Turquia, Egito, Grécia. No segundo semestre, essas viagens vão se repetir, né? Essas mesmas viagens, né? 2 por ano. Então, no segundo semestre, esse ano, a gente espelhou o primeiro semestre no segundo semestre. Aí a gente volta a falar daquela situação que nós temos do clima, né? A gente não leva junho, julho e agosto. Junho, talvez, ano que vem, a gente ainda consiga algum destino intermediário. Mas se a gente for para um lugar bem frio, tipo Escócia, né, por exemplo, é um momento. É um momento. Então, julho e agosto a gente não leva. Então, a gente tem esse período, que é setembro, outubro e novembro. Então, a gente preza muito pela qualidade, né, do que as viajantes vão encontrar. Não adianta eu pegar uma Dubai em junho, por exemplo, onde a tarifa está lá embaixo, mas ela vai chegar lá com 45 graus, né? E não conseguir aproveitar. Então, passa mal. Então, a gente pensa muito nisso. Muitas vezes, a gente poderia lançar aí uma viagem por mês, só que como a gente tenta ser minuciosas nessas questões, né? Trazer um bem-estar, a gente vai trazer mais novidades para 2024. A gente já sabe que tem 2 destinos, ao menos, que nós não fizemos esse ano, que nós vamos fazer no ano que vem. Então, entre julho e agosto, aí a gente já vai ter os lançamentos. Em setembro vem mais viagens lançadas, que só para vocês entenderem, a gente consegue, de fato, ter tarifas para o ano subsequente a partir de agosto e setembro. Aí ela está falando de Marrocos.
Marrocos. Marrocos tem bastante, né? Se procura bastante. Eu ainda estou ali procurando um fornecedor que eu confie. Peru é interessante, né? Peru, sim. Machu Picchu. Caminho Peru, de Compostela, né? Santiago de Compostela, que a gente está aí para ver a nossa guia lá, como é que vai ficar, né? Ela está sempre viajando. Certo, né? A Ramona está falando que tem que lançar logo, né? É o que eu estava comentando, Ramona. A gente precisa de um período para fazer lançamentos por conta das tarifas aéreas, né? Elas só abrem de fato agosto e setembro. E se olharem também os fornecedores terrestres, eles lançam, vai chegar agora 23, e o que nós temos hoje em mãos para venda, eles até março de 2024. Segundo semestre de 2024 não tem tarifas ainda. Então eles começam a lançar a partir de agora. Então, né, sei que tem algumas empresas que trabalham com previsões de valores, né? Eles preveem, fazem contas ali e se arriscam e jogam esses valores de forma com que pode ser que seja isso, né? Pode ser menor ou pode ser muito maior e aí vão absorver. Mas eu ainda, para manter um valor, real e para manter uma situação que a gente fique também numa zona de conforto, né, e deixe o cliente muito seguro do que ele está pagando, a gente prefere ter esse valor já feito os nossos trâmites, já contratados, tudo certinho. E, Jaque, deixa eu te perguntar se você pode, se é pertinente nessa live, só para as mulheres terem uma noção, uma ideia. Hoje, um pacote, a próxima viagem de vocês é Itália, Suíça e França, né? Isso, Paris. Na França a gente só fica em Paris. Em setembro agora. Em setembro agora. E você poderia nos falar de valores? Quanto que seria um valor hoje para ir, para fazer uma viagem para 3 países? E como que é a forma de pagamento? Como que vocês pagam? Como que ficaria para uma pessoa poder se programar? Ou de repente uma pessoa está aqui na live olhando e pensa em um determinado valor e aí ela vê que esse custo é acessível para ela, né? Opa, assim eu consigo. Esse pacote hoje, na cotação que estava hoje, saindo em torno de 16.850. É uma entrada... 150, que isso dá quantos dólares? 16. Eu tô até com calculadora aqui. É que como ele passa por países de euro, né? É euro e dólar. Ele tem uma cotação entre euro e dólar. O aéreo em dólar e o terrestre em euro. Então ele está dando aí um pouco. Se a gente colocasse em dólar hoje, né? 3.200, 3.300, isso? Com a passagem, sim. Com a passagem, Isso. Uhum. Isso na cotação maravilhosa do dólar hoje, né? A gente fala assim maravilhosa, mas a gente ainda quer que caia, né? Não é que a gente acha que está barato, é que já esteve muito caro o dólar. Então, quanto mais cair pra gente, melhor. E é no mesmo formato, tá? Com aéreo, com taxas, com acompanhamento, coordenação desde o Brasil, com algumas refeições. Né? Oi? Hotéis, ótimos hotéis, gente, ótimos hotéis, né? Categoria 4, 5 estrelas, que lá para eles é diferente da nossa, é mais elevada, tá? São melhores. Quando se falam lá em 4 estrelas, é fácil, façam 5 estrelas no Brasil. Esses da Europa, que a Turquia, Egito e outros países da Ásia, eles têm uma contemplação de hotéis um pouco diferente. Quando a gente fala da Europa, quando a gente fala da Europa mesmo em si, Itália, França, os hotéis são menores. A qualidade do serviço é a mesma, questões de alimentação e tudo mais, mas os hotéis são menores, principalmente em Paris, né? Eles tendem a ser menor. O espaço físico é menor, você quer dizer, né? Isso. De serviço, a qualidade de camas, de chuveiros, a alimentação. Bom, nem se compara, né? A alimentação não. dos hotéis de Paris. E
E esse pacote, ele tem também, a Yara perguntou ali se é com a passagem, sim. Ele é com a passagem, com De as São Paulo. taxas do aéreo a partir de São Paulo. A gente sempre vai fazer pacotes a partir de São Paulo, porque tem mulheres do Brasil inteiro, né? Então, todo mundo se reúne ali e sai a partir dali. O que a gente é bastante questionado. Voltou? Tá, Tinha uma travadinha. tá voltando. A gente é bastante questionado o porquê que a gente não inclui as passagens aéreas dentro do pacote internacional. Gente, o add-on, né, que é o que a gente chama dentro do turismo, que é quando você pega um voo da Gol, por exemplo, e vai acoplar ele a um voo da TAP, ele fica muito mais caro. Aquele voo que você pagaria, um voo daqui a São Paulo, R$ 890, mais ou menos, R$ 700, dependendo da época, você pagaria R$ 3.000. Se eu Principalmente em Florianópolis, que é uma das tarifas mais caras do Brasil, Sim. né? Se eu incluo ele no pacote internacional, eles vão cobrar todo esse serviço, porque a vantagem é, minha bagagem eu vou colocar aqui e vou pegar ela no meu destino final. Isso sim é uma vantagem. Você vai pagar R$ 2.000 para fazer isso, né? Mais que isso, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, por isso a gente não faz. Então, saindo de Guarulhos sempre é mais em conta. Tem alguns destinos que hoje em dia começou do Rio ser um pouquinho mais em conta, só que por outro lado, para ir para o Rio de Janeiro não é tão... A logística não é tão boa quanto aí para Guarulhos. De qualquer lugar do Brasil você vai para Guarulhos. Tem que se deslocar. Exatamente. E tem todas essas questões, né? Eu queria falar um pouquinho, só algumas diquinhas básicas, né, de viagem do pessoal. Por favor. Sobre quando você pensa em viajar, você vai ver a sua documentação. Então, você vai ver que tem, né? Você vai precisar de passaporte, não vai precisar de passaporte, vai precisar de visto, não vai precisar de visto. Se é o visto, se é aquele visto pré-definido, que é aquele visto que você pede aqui, como é nos Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outros, para fazer todo o trâmite, né? Ou se é aquele visto que você chega e tem que pegar no momento. Carimbinho, né? O carimbo de entrada, ou se é um visto, como é um visto do Egito, por exemplo. É obrigatório um visto. Você paga por ele. Geralmente, nos pacotes, a gente já inclui. E inclui também o trâmite da empresa lá fazer esse visto pra gente. Mas se você vai de forma autônoma, você tem que fazer esse visto e tem que pedir daqui. Então, o que eu aconselho quando você vai viajar por uma agência, o agente de viagem vai te dizer o que você deve fazer. Se você vai viajar sozinho, procurar fontes que sejam seguras, tá? Hoje tem N informações na internet, é blogueiro, é digital influencer, é pessoa que está contando só a sua experiência. Essas coisas mudam, gente, e mudam de um dia para o outro. Então, se eu quero saber sobre vacina, eu vou pesquisar na IATA, no site da IATA, e vou pesquisar no site, geralmente nas embaixadas, elas têm um espacinho que fala sobre o turismo naquele país. E naquele espacinho ele vai dizer se eu preciso de vacina, se eu preciso de visto, quanto tempo é o meu visto, sendo brasileira. Então, sempre procurar fontes seguras. Volto a dizer, se você compra por uma agência de turismo, o agente tem a obrigação de te informar. Se você compra sozinho, você tem que buscar em um local que seja uma fonte segura. Então, fontes formais de informação. Então, sempre procurar. Até mesmo no site das companhias aéreas, acontece muitas vezes deles estarem desatualizados, tá? Nessa questão de vacina, principalmente. Então, procura lá a parte da embaixada daquele país, que é a página, né, no nosso, que ele vai dizer se precisa de vacina, não precisa, se precisa de visto, não precisa, e você vai com toda certeza. Porque
Se você compra uma passagem hoje e precisava de uma vacina e você não fez a vacina, você vai chegar lá e você não vai embarcar aqui. Não vai ser naquele país que você vai ter problema. Você já não sai do Brasil. E o prejuízo é todo seu. Tá? Então, e não embarca, gente. Não embarca. Não tem jeitinho brasileiro, tá? Não embarca. Não embarca. Então, precisa mesmo ter essa ciência, né? A Ale colocou embaixadas ali. É que talvez não seja embaixada, seja no site dos consulados, tá? Mas entre um e outro é onde a gente procura. Se eu quero ir para Punta Cana, eu vou entrar lá e vou tirar todas as informações dos sites lá, porque sempre eles têm sobre turismo, e eles sempre têm links que eles encaminham, sempre estão atualizando a informação que está ali. E o site da IATA, né, que é um pouquinho mais complicado de se entender muitas vezes, porque você tem que ir por paizinho, por região e tudo mais, mas também é válido. Outra informação, assim, outra dica, né, que sempre é bom todo mundo ter em mente. Quando a gente... sabe aquela frase que o que acontece em Vegas fica em Vegas? O que acontece na viagem, o que acontece no aeroporto deve ser resolvido no aeroporto. Então, gente, quando tem algum problema com mala no aeroporto e você tem tempo de resolver ali, resolvam ali. Tá? Tipo, dá um exemplo pra gente. Eu vim e vi que a minha mala está quebrada, né? Então, eu ir para minha casa e acionar o seguro a partir de lá, daí sim eu vou tirar uma foto e tal. Não funciona. Se eu for na loja, que a gente chama de loja, tá? Da loja da British, da Qatar, da TAM, ali é documentação. Existem alguns casos que eu conheço pessoalmente, que já presenciei, que eles chegaram a dar ou valor em dinheiro ou até mesmo outra mala para a pessoa quando estava muito danificada. Então, se você conseguir, se é uma viagem que não é de conexão, tá? Isso aí não vale para conexão, senão você vai perder o aéreo e vai ser muito pior. Mas se você está chegando em casa e você viu essa situação, sempre o que você puder resolver lá, ou pelo menos juntar o máximo de documentos que você puder, deve fazer. E deixar para resolver depois vai te dar uma dor de cabeça muito maior. Então, sempre que acontecer alguma coisa, tentar resolver ali naquele momento. Isso é bem... É uma dica, assim, que vale bastante a pena a gente saber. Acabou no flash. Quando também outro caso até foi um parceiro da gente que contou esses dias, se você tem um atraso no voo, por mais que você não tenha comprado esse voo de addon, né, com o nacional, algumas companhias, elas trabalham em parcerias com as companhias aéreas aqui do Brasil. Então, se ela atrasou o voo, às vezes ela pode te fornecer um voucher para você embarcar no voo. Vamos dar a volta. Então, já que você está dizendo, por exemplo, atrasou a minha conexão e eu tinha um voo de São Paulo para voltar para Florianópolis, atrasou, aí eu posso falar com a companhia aérea que ela pode conseguir um voo para mim, sem custo nenhum. Próximo voo... Ela pode te dar... o que você pode fazer? Você vai na companhia onde o seu voo atrasou e você vai conversar com eles. Olha, eu tinha um voo aqui, vocês atrasaram 2 horas, chegou, tal, e eu quero pegar um novo voo. Eles podem te dar uma nota para você ir até o guichê da onde você perdeu o voo e eles podem tentar, se tiver um acordo, tá? Não são todas as companhias que têm acordo, algumas têm. Por isso vale a pena pesquisar antes quando está comprando no site da Gol, por exemplo, com quem que eles trabalham em parcerias, caso isso aconteça. Então são sempre diquinhas assim que com o passar do tempo, né? Quanto mais a gente viaja, mais vai adquirindo. E pode acontecer, tá? Dicas que eu recomendo, tá? Já que quem já está acostumado, daí essas dicas que você passou é legal. A gente vai lá, vai ver embaixadas,
vai ver com quem as companhias têm, eu esqueci o nome da palavra agora, com quem elas têm acordos, Parcerias, né? acordos. Parcerias, isso, essa palavra, parcerias. Agora, para quem não está tão acostumado a viajar ou que tem pouca experiência, alguma coisa, muitas vezes o tempo que você vai perder pesquisando tudo isso, valores que às vezes você consulta uma tarifa de voo, mas aqui está tanto. Fecha até o final antes de comprar para ver que o valor nunca é aquele. Às vezes ele passa do dobro porque as taxas são maiores. Então, eu aconselho, faz umas 3, 4 cotações em agências de viagens, né? Para você ver. Exatamente. Aí você já tem tudo pronto. E qualquer dúvida que você tem, você fala com a agência de viagem, passa um WhatsApp, né? Esclarece todas as suas viagens e viagem segura. Exatamente. Quem não tem, vale a pena. Muitas vezes, quem não tem experiência, o barato acaba saindo caro, né? Acaba sim. E o que a gente sempre fala aqui, se você vem de um voo internacional ou vai para um voo internacional, a gente sempre tem que comprar passagens o mais cedo para chegar no aeroporto e tarde do voo internacional. Quando nós voltamos agora da Turquia, você viu que foi uma correriazinha, né? Porque o aeroporto de Guarulhos estava assim, uma dificuldade para fazer o check-in. E foi com bastante elasticidade de tempo que a gente fez, né? A gente voltou no mesmo voo, né? Só que os aeroportos internacionais, principalmente Guarulhos, ele é muito cheio, ele é muito lotado e você sai de uma asa para outra, né? Para quem não entende asa, você sai de um lado, por exemplo, você sai lá do portão A e vai lá para o outro lado do aeroporto, e isso é longe para ir. E até para chegar também, né? Para quem que vai compra um voo e sai da sua cidade, como todo mundo se encontra em Guarulhos, fazer com bastante antecedência, é melhor você ficar olhando vitrine, sentada, conversando, tomando um cafezinho, que passa rápido, a gente acha que demora, mas passa rápido. Não, passa muito rápido. Principalmente porque são aeroportos grandes, né? Então você quer conhecer alguma coisa, ou se locomover, ou deixa para resolver alguma coisa lá, que foi o nosso caso, né? Se for buscar um chip internacional. E quando você vê, tá na hora. Então, assim, eu prefiro esperar 1 hora, 2 horas, tá? Do que chegar, me dar uma paura, me dar uma agonia, sabe? Chegar e já ir direto pro balcão do check-in. Sim. E pode acontecer de um voo atrasar, né? A Ali está dizendo aqui, viagens internacionais sempre por agência é mais seguro. E a Ali é uma viajante, descolada. A Ali sabe o que está dizendo. Eu aqui falando, parece que estou tentando vender meu peixe, né? Mas... a Cleide acabou de entrar. Quem é a Cleide? Quem é a Cleide? Tá lá. Bonita. A gente trabalhou hoje o dia inteiro, desde cedo, em reuniões. Cleide é a sócia da Jaque, tá, gente? Na empresa Mulheres Viajantes. A Cleide é uma mulher viajante com todo gosto. Ela ama o que ela faz. Ama. De paixão, assim. Oi, já tá dando um oi. Linda, minha amiga. Coisa boa. Eu acho que eu vi a Ramona escreveu ali que ela já comprou para 2024, né? Tá subindo as respostas, parou aqui só na Cleide. Oi, os tchauzinhos da Cleide, não tá. Quem vai para a Europa de vocês duas? A Yara está perguntando. Europa, você fala de Itália, Suíça e Paris, Yara? Isso. Essa sou eu que vou dessa vez. A Cleide fez no primeiro semestre, né? Não que ela não queira, tá? Ela tá doida para ir. Acordo, é uma viagem para cada uma de cada vez? Sim. Eu acho justo. A gente, essa quem vai sou eu. Eu acompanho. A Cleide levou as últimas 2 que nós fizemos desse destino, porque uma foi antes da pandemia, foi ela que levou o pessoal, mas essa agora sou eu que vou. A Yara tem informações pelo WhatsApp, tá? Vou pedir para a Jéssica enviar. Tá louca para colocar o pé na estrada, viu? Tá sim. Tá louca para colocar o pé na estrada. E vai, né? E pro ano que vem a gente vai trazer... Já de antemão, eu falo para vocês, a gente vai para Dubai, deve ir em maio, início de maio.
E vamos para Malta. Vamos para Malta. Muito. Em abril. Malta. Exatamente. A gente vai realmente para olhar essa questão. Eu tenho uma parceira ali maravilhosa, uma mulher também empoderada do turismo, linda, maravilhosa, uma pessoa assim encantadora. E a gente deve em abril, deve não, né? Esse a gente já tem saída para o dia 10 de abril de 2024. Então, bem breve o lançamento, que está nos últimos ajustes. Mas aí vocês vão fazer Dubai e Malta junto, ou Malta é um e Dubai é outra? Não. Malta é um e Dubai é outra. A Malta ainda vai trazer um plus, né? Que vai ter um final de semana na Sicília. Porque é muito próximo, né? É como a gente fazer a Turquia e a Grécia, né? Ir para a Ilha de Kos. A Ramona e a Yara já compraram 2 viagens internacionais para o ano que vem. Tô sabendo, ciganas, né? Tô sabendo que elas vão para Jamaica, gente. Olha só, que delícia. Tô sabendo que elas vão para Jamaica. Vai para Malta com a gente, tá? Já estou me incluindo. Vamos. Aí, ó. Malta, olha só. Coisa boa. Esse grupo ele vai ser um pouquinho menor ali. Devem ir eu e a Cleide, porque nós vamos também para olhar outras coisas, né? Ou encontrar com pessoas do turismo lá. Então, a gente vamos nós duas nessa viagem. E é para ser uma viagem assim bem. Não vai ser tão corrida quanto a que nós tivemos na Turquia, porque ela é menor também, né? Caiu ali um pouquinho. A Yara também quer ir para Malta. Vão ser 3 viagens internacionais, né, Yara? Coisa boa. Me diz uma coisa, há quantos dias já fecharam? Prazo de Malta? Quantos 10 dias. 10 dias de Malta. 10 dias. Okay. Eu acho que vai dar 12 com ida e volta, ou 11 com ida e volta, mas em trajeto são 10 dias. 11 horas, a Mara tá te mandando um oi, Jaque. Oi, Mara, linda! Eu não consegui participar da live dela ali, porque terça-feira eu já tenho um outro projeto online que eu participo, mas eu quero olhar, assim. Mara, uma querida, linda! Eu fiquei 30 minutos na live dela, fiz a minha, e ela durou 2 horas e pouco, eu voltei pra live dela de novo. Eu entrei um pouco na sua, daí a outra na Casa Fraterna que eu participo, e depois eles já tinham saído. E assim a gente vai indo, né, nesse mundo. Já que Malta, 10, 11 horas de voo também? Malta, esse pacote a gente vai fazer uma escala em Portugal. Não. Desculpa, em Frankfurt. Esse vai ser em Frankfurt. Bom, se pudesse parar em Frankfurt, né? Já pensei nisso também. A gente está olhando algumas possibilidades, mas nesse não vai ser possível porque já foi fechado, né? O acordo. Mas... E me conte uma coisa, cruzeiros nós vamos ter para 2024? Cruzeiros, a gente trabalha com todos os cruzeiros da MSC. Olha aí, gente. Com todos os cruzeiros da MSC. A diferença é grupos em cruzeiros. Eu até tenho 2 grupos que vão sair agora, na saída de fevereiro, aqui de Itajaí. A gente tem 2 grupos, mas foram grupos familiares, que aí eu consegui um acordo e eles estão viajando em formato de grupos, né? Mas eles não foi grupos que nós juntamos. Eu já fiz grupo com cruzeiro, né? A gente já lá reservou 15 cabines e vendemos assim em formato de grupo antes. Mas nesse momento, por enquanto, não tem. O que eu estou aguardando é questões de tarifárias mesmo, para ver se a gente lança alguma coisa ali ainda para a temporada de 2024. Cruzeiros, muitas mulheres gostam de fazer, mulheres que eu falo, as nossas mulheres viajantes, né, de fazer a travessia. Isso eu ia te perguntar. Isso também me interessa. A travessia a gente tem 2 oportunidades, né? Ela saindo aqui do Brasil, que geralmente sai entre março e abril. E voltando para o Brasil, que geralmente é em novembro, né?
Uhum. Se geralmente na segunda quinzena de novembro, primeira semana de dezembro, tá chegando aqui no Brasil. Então sai de lá no início de novembro. As travessias, elas duram, depende do porto em que você vai, entre 18 e 25 dias, né? São 7 dias no mar mesmo, em alto mar, né? São 7 dias ali que você só vai ver o mar, pelo menos, até chegar, né? Quando é a travessia mesmo. E depois disso, para quem não conhece, né? Até chegar no porto que você escolheu de destino, que pode ser em Veneza, Civitavecchia, né? Na Itália, e tem o que é perto de Roma, daí tem o de Veneza. Tem porto na Inglaterra também, que eles param, tem na Alemanha. Agora tem Hamburgo, na Alemanha também, né? Tem também, tem na própria Malta. Depende do lugar que você vai escolher para parar. Então, quanto mais lá para cima, mais dias de viagem você tem. E desce, você tem parte de terrestre um dia inteiro em algumas cidades de alguns países, né? Sim. Você conhece no mínimo umas 4 cidades, né? Fazendo uma travessia. Uns 4 países, né? Fazendo uma travessia. Ah, sim. Sim, com certeza. Fora os portos aqui do Brasil, né? Que vai subindo, né? Aqui pra gente, a gente sai, saindo daqui, a gente vai passar por Santos, vai passar por Rio, vai passar por Salvador, às vezes por Maceió, depende do navio, né? Isso aí depende até onde ele vai para poder atravessar. Então vale muito a pena. O cruzeiro em custo-benefício, ele é maravilhoso, né? Se você pega uma tarifa boa... Você só vai ter que pagar o voo de volta, né? Para voltar ou para ir, né? Para vir para cá. E você tá com tudo incluído, né? Tá com comida incluída, tá com todas as diversões. Você tem os passeios que você desce. Você não precisa pagar, por exemplo, o bote para sair do navio para chegar até o porto, né? Então, tudo isso aí sai muito mais barato do que você fazer uma viagem internacional. 22 dias, coloca num pacote uma viagem de 22 dias internacional. Exatamente. É o triplo, né, do valor de travessia. Exatamente. E aí, se você for colocar só alimentação em 22 dias, em euro, passou. E você come muito bem. Muito bem. Aí você só tem que ir bastante para academia, né? Porque você pode colocar uns 4 quilos tranquilo, né? Mas você pode ir na academia no navio também, que também tem toda a infraestrutura que você deseja. Tem até tobogã, tem aqueles negócios de escalar, né? Tem alguns. Esse ano a gente vai receber um navio, é o Grandiosa, não sei se a Silvia tá aí, para me corrigir se eu estiver errada. Vai ter o Grandiosa, né? Aqui no Brasil é a primeira vez, então tem bastante oportunidades para ir. Tem alguns destinos que eu sei que já fecharam, né? Que já não tem disponibilidade, ou as cabines que restaram estão muito caras. Mas quem gostar de cruzeiro pode entrar em contato com a gente, que a gente também ama e procura no máximo que... me responderam ali, é o Grandiosa. Grandiosa tá vindo para o Brasil. Então, essa temporada... Gente, eu amo cruzeiro. Para quem nunca fez, tem medo de enjoar, e que o cruzeiro balança, zero balança, tá? A não ser que pegue uma estabilidade, alguma coisa, né? Mas zero balança. É como se você estivesse dentro de um hotel 5 estrelas, com um restaurante fast food, com um restaurante à la carte, boate, academia, áreas de lazer, piscina e um grande shopping, cassino e coisas para compra. Cassino, show toda noite, né? Tem show toda noite, é maravilhoso. Se quiser 2 shows por noite, pode ir, né? Vai das 17, vai das 21. É assim, super recomendo. Já imaginou, mulheres? Nós que viajamos todas juntas dentro de um cruzeiro, eu não sei se a Jaque ia aguentar a gente. Eu fiz um pouco antes da pandemia fechar em janeiro e foi maravilhoso. Era bem misto, tinha algumas famílias e aí eles ficavam mais entre eles, mas mesmo assim toda vez depois do jantar a gente escolheu um bar que era nosso.
Tem vários bares dentro do cruzeiro, né? Nossa, Aquele bar era nosso, então a gente ia chegando, ia pegando espaço e ficava ali, era um grupo grande também, 30 e poucas pessoas. E ali, quem ia pro show, ia pro show, uns já travou. Toda noite a gente travou um pouquinho, mas voltou. Então a gente fechava o bar toda noite, tá? Então a gente se divertiu muito, muito, muito. A Ali está dizendo, é um spa flutuante, sem dúvida que é. E aí ela está perguntando se esse de travessia que vai ter é saindo do porto de Itajaí, indo para a Europa. Tem. Sim, tem. Sim, a Mulheres Viajantes. As meninas já escolheram. Quem está respondendo pela Mulheres Viajantes? A Jéssica? A Cleide? Eu não tenho certeza qual delas que é, mas eu acho que é a Sil, porque quem ama cruzeiro junto comigo é ela, que sabe todas as informações. Ela respondeu aqui que foi travessia saindo de Itajaí até Veneza, olha só, gente. Exatamente. Que maravilha. Pode dizer mais ou menos para as mulheres ter uma noção e conseguirem começar a sonhar com isso? Qual o valor em média de uma travessia, de um cruzeiro de travessia desses, de Itajaí até Veneza? Silvinha, vai ter que responder aí para mim, porque eu não sei dessa cotação atual. Deu risada. Eu não sei essa cotação atual aí, hein? Então ela deve ter ali. Mas só para você ter ideia, o nosso aqui que sai de Itajaí, que faz Montevidéu e Buenos Aires, são 7 noites, uma cabine para 2 pessoas, ele sai sem a bebida, tá? Em torno de... Sem bebida alcoólica. Sem bebida alcoólica. Sem bebidas em geral, né? Só serve bebidas durante o café da manhã. Em torno de 7.950 estava saindo cada cabine. Cabine? Daí 7 mil se divide por 2 pessoas, não dá 4 mil por pessoa? Em torno de 4 mil por pessoa, porque é 7.900 e pouco. Isso depende do período que você vai comprar, né? A travessia, Yara, é em torno de 13 mil. Tá, mas aí é 13 mil por cabine ou 13 mil por pessoa? Aí, Silvinha, quanto que tá? Deve ser por cabine, tá? Esse valor geralmente é por cabine. Aí ela tá falando desse pago excesso de bagagem. Se você quiser comprar, você paga excesso de bagagem. Mas se isso daí é uma das coisas... Se comprar muito, você faz o imposto. Se você quiser comprar lá e volta de navio. Isso daí é uma das coisas que nós falamos, né? Para o pessoal que faz a travessia de navio, porque o navio não tem limite de peso. Você leva o que você quiser. Então, o quanto você quiser. Só que você vai ter que voltar, né? Ou ir. Só que as cabines do navio também não são tão grandes, né? Aí não dá para se pagar. Se você pega uma cabine interna ali, se tiver muita mala, você não vai conseguir andar. Você vai ter que passar por cima das suas malas. É verdade. O cruzeiro tem excesso, não tem excesso só para volta. Só de avião, só se voltar de avião. Voltar de avião. Ir para a Europa, né, depois da volta de avião, sim. Mas se fizer o inverso, não. Ou quem não quer comprar, leva pouca bagagem, né, dependendo da época que vai também. E o interessante de fazer o cruzeiro, né, na MSC Cruzeiro, a forma de pagamento é uma entrada pequena e o saldo pode ser dividido até 10 vezes, até 12 vezes, dependendo do período que você compra, e pode ser dividido sem juros no boleto bancário também. Então, tem muita coisa. A Yara está falando que então é melhor fazer a travessia de lá para cá. Se deseja comprar, sim. Tá? E às vezes acontece da travessia de lá para cá ser mais barata, tá? Também tem. Beijo, Ali. Obrigada. A Ali está dizendo que precisa sair. Beijão, Ali, linda. Querida demais. Às vezes a travessia de lá para cá também fica mais em conta, tá? Então, quem tem, né, a ideia de fazer travessia, o ideal é pesquisar as duas. E também depende da disponibilidade, né, gente? A gente tá falando aqui que uma vem em novembro e a outra vai em março.
E a Silvia tá até complementando ali, que tem pacotes do cruzeiro que a gente já consegue incluir o aéreo de volta. Olha só que legal, gente. Isso é muito interessante. E assim, de repente eu quero viajar, mas eu tenho que comprar 2 passagens, né? Se eu quero ficar sozinha. Então eu tenho que comprar 2, tenho que comprar a cabine toda. Então, se eu já tenho uma amiga, como é o caso que mulheres viajantes fazem essa ponte das pessoas se conhecerem e acaba tendo amigas. Hoje eu e a Ali somos muito próximas, ficamos amigas, né? Por quê? Por causa da viagem. Então a gente já pode ir se programando e fechar com uma amiga uma cabine. Então, o que eu ia ter de custo, eu vou ter 50% daquele custo, né? Já conhece, já sabe quem é. E quem não conhece e não sabe se vai se adaptar ou não, né? Já que uma dica minha, faz uma coisa pequena. Vai aos poucos, vai 10 dias. Aos poucos, sim. Faz aos poucos, né? Antes de eu viajar com vocês, eu fui para um spa em São Paulo. Dá uma descompilada, ficar um pouco zen, controlar a alimentação, diminuir um pouco, também fazer mais exercícios, né? Tudo. E nessa proposta de me hospedar, né, em quarto compartilhado. Aí passei aniversário, ganhei 3 festas de aniversário no spa, e daí foi mudando grupos, né? E nisso eu acabei trocando 3 vezes de parceria no quarto. E foi uma experiência tão boa, mas tão boa, porque você tem que estar disposto que ali você tem uma outra pessoa, que é uma outra cabeça, que é um outro tipo de experiência que ela traz de vida. Então tem que estar aberto a isso, né? Sim. Tem que expandir também o conhecimento. E assim, é muito interessante. Dificilmente uma pessoa que sai para viajar, para conhecer, dificilmente ela vai na contramão de alguma coisa que você está fazendo. Porque aí nós falamos de energias também, né? Sim. Então, aquelas energias que cruzaram naquele momento ali, né? Para estar junto, naquele propósito. E acaba ficando bom para todo mundo. Se deem de presente isso. Muitas vezes a gente investe num carro, um exemplo, né? É nosso meio de transporte, aí nós temos mais o seguro, aí nós temos mais a manutenção do carro, é mais pneu, é mais um monte de coisa. E a gente muitas vezes investe, um exemplo, vamos colocar um carro popular, que eu já acho que não basta de 60 mil reais, né? E para você, para o teu bem-estar, e para o teu bem-estar, para você dar uma descompilada, para você se dar de presente, o teu auto-amor onde fica, né? E viajar, se proporcionar uma viagem, é auto-amor, sim, tá? É luxo. Gente, lá no passado, ter carro e dirigir era luxo, hoje é necessidade. Na época que nós vivemos pós-pandemia, que nós observamos que nunca se vendeu tantas chácaras e espaços externos maiores pós-pandemia, porque as famílias viram a necessidade de estar mais em contato com a natureza, de ter mais tempo para elas, de não estar só num ambiente fechado. Então, eu diria que hoje viajar é investimento, cada um dentro do seu poder aquisitivo, se é para outra cidade, se é para outro país. Nós temos um tempo aqui, vai acabar, vai gastar, tá? E se eu tenho esse tempo que eu vou gastar e eu quero investir em imóveis e um monte de coisa, guarda um pouquinho para investir no teu bem-estar também. Para viajar isso é muito importante, porque quando você viaja, muitas vezes, para quem só pensa no material, né, já dinheiro, fazer, acumular, porque eu era dessas, né? Então, eu vou falar daquilo que eu fazia também. Muitas vezes você sai viajar e você volta com a tua cabeça com tantas ideias que aquilo pode aumentar muito mais teu faturamento, teu patrimônio, alguma coisa, porque você expande também, né, para outras ideias, noção das coisas. Então, viagem nunca é só, é uma recreação. Viagem é investimento. Investimento em você. Com certeza, porque o que você vive é o que de fato você tem. A gente que, né, eu falo, a gente, porque eu sei que você morou fora também um tempo, e eu fui para uma proposta muito jovem ainda para trabalhar, para conseguir adquirir. Então, não posso reclamar, foi muito bem,
tudo que eu programei aconteceu, mas a parte financeira, ela só evoluiu, né? Porque eu fiz com que acontecesse, né? Sempre ali trabalhando junto. Agora, eu conheço pessoas que estiveram na mesma situação e depois tiveram que retornar, ou depois não saíram da mesma situação que vieram, mas poderia também ter acontecido comigo. Só que o que eu vivi lá fora, o que eu conheci lá fora, as pessoas que eu conheci, outras línguas, outras culturas, né? Isso é o que me fez hoje. Isso é o que eu sou agora e é isso que eu vou levar. Então, se é por um mês, se é por um ano, 2, se é uma viagem de 10 dias, aquele momento, né? Teve um momento ali em Pamukkale, quando nós paramos nas piscinas de algodão, sentou eu, a Ramona e a Aline, e vocês também estavam ali, e depois a gente tirou foto e tal, mas a gente sentou e conversou, depois a gente foi caminhando, a gente encontrou uma figueira, né, e foi até o pé daquela figueira. Então são momentos assim que vai ficar, né? Então você não sabe se você vai repetir isso na sua vida. Eu sempre falo aqui na live que, tipo assim, ó, na Turquia tem alguma coisa para mim e eu preciso voltar, sabe? No nosso primeiro passeio, no primeiro dia, o que eu dizia, né? Eu olhava as coisas e dizia, eu vou voltar. Em Istambul, vou voltar, tenho certeza que eu vou voltar. Tenho certeza que eu vou voltar, tá? Assim, já caiu, né? É uma preparação, graças a Deus, né? E fazer... Só que assim, ó, eu nunca vi uma pessoa que volta de uma viagem e diz assim, nossa, mas eu voltei pesada dessa viagem. Nossa, eu nunca mais vou. Muito pelo contrário, né? Você vê aquela já projetando em mais uma, mais uma. A Cleide falando que a Turquia é incrível. A Cleide tem um amor gigantesco pela Turquia. Por ela, né, ela mudaria para lá, né, Cleidinha? Olha, Cleidinha, eu sei o que você está falando, eu sei o que você sente. Ela fala que ela se sente em casa. Ela fala que a sensação dela é de estar em casa. Oi, Jack. Tchau, Jack. Dá uma risada. É o Thiago. Bonitão. E é isso, gente. Eu acho que viajar é preciso. Pós-pandemia é o que você falou. A gente conversou também, eu e a Cleide conversamos muito com uma viajante que está lá nos Estados Unidos, que vai vir para essa viagem da Itália também. E ela tinha desistido e depois ela voltou e ela falou, né, que depois da pandemia parece que as pessoas ficaram estranhas, mais encolhidas lá no ambiente dela, né? Ela falando dela. Só que ela não, ela quer viver. Né? Então ela quer ir, ela quer ver, ela quer, porque não sabe. A gente realmente tem que ter esse pensamento. Se eu posso hoje, se eu tenho condições hoje, ou se eu não tenho hoje, mas eu quero fazer, eu vou me programar e eu vou fazer. É possível. Exato. É possível. É possível. Dá para fazer sim. Ponta da caneta, dá para fazer sim. Dá, com certeza. O cruzeiro em si é uma das oportunidades que quem quer iniciar a viajar e conhecer esse mundo das viagens é muito fácil financeiramente, tá? É muito fácil, porque eu já cheguei a vender cabines aí que era entrada de R$500, mais 10 parcelas de 300 e pouco. Então, é coisa de fatura de roupa, né? Então... Eu digo já que eu comecei a postar em 2017, assim, algumas experiências que eu fazia, mas não no sentido de mostrar para as pessoas, assim, eu vou, né, exibir-me. Eu tenho meu lado exibicionista, é fato, eu agrego ele em mim, né, porque hoje ele me fez, eu sei quem eu sou, mas foi no sentido assim, eu vou ali no McDonald's e como uma comida, nada contra, porque às vezes eu vou lá comer também, né, as gordices. Mas assim, ali eu vou comer uma comida processada, uma comida que não é tão boa, não é tão elaborada, posso pegar esse mesmo valor, esse custo e comer em X restaurantes. Comecei assim, né? E fui postando as coisas que eu fazia, legal, sempre avaliando. Nessas brincadeiras eu ganhei de um restaurante aqui dos ingleses
um nome de salada com Cris Bebel, ganhei de presente, para no cardápio, assim, despretensiosamente. Tinha acabado o produto que eu tinha pedido, né? O chefe Ângelo, que trabalhava lá no Porto 45, ali nas inglesas, sabe onde é, né? E ele tinha acabado alguns ingredientes e eu fui lá para votar no segundo turno, que o meu título ainda está lá. Não, pode fazer o que você quiser, o que você elaborar para mim tá bom, tranquilo, bem aberta, né? Aí ele fez uma salada de camarão mesmo, assim, uma delícia, sabe? Com uns molhinhos, assim, que ele fez uma mistura que ficou legal o sabor. E aí ele me homenageou e me deu o nome da a batata, se ela não participar dos reis. Linda! E a minha neta, meu presentinho de grego. E aí, falar para as pessoas que é possível. Então, assim, de todos os bolsos, de todos os valores de R$30, a viagens, né, de 17 mil. E foi muito bem aceito isso. Mas o que mais me alegra é, assim, as pessoas me perguntando dicas de viagens. E hoje eu vendo uma pupila, ela está aqui na live, que é a Edneia, vendo eles fazendo assim os passos que você fez, indo nos lugares que você postou, que você deu dicas, sabe, que você passou, porque você sabe o bem que faz isso, né? Como com certeza. Uma pessoa, né? Muitas vezes eu tô ali gastando em tantos remédios, porque eu tô depressiva, ou tem um monte de coisa, que tudo que eu preciso é soltar a minha alma, aqui falando do espírito, do holístico, né? Eu preciso soltar um pouco a minha alma. Não deixar ela tão presa, deixa ela dar uma passeada, deixa ela ver outras coisas, liberta um pouco, né? E isso é investimento também, tá? Investimento até na tua espiritualidade, que cria uma expansão, né? Então, quer dizer uma coisa para vocês? Viagem. Viagem. Certo, já? Tá? Agradecer a tua disponibilidade, essa pessoa tão rica, tão carinhosa que você é, unanimidade no nosso grupo, tá? Que gostamos de você, que essa calma, essa tranquilidade. Eu preciso viajar com a Cleide agora para ver a dinâmica dela, né? Para poder também. Falar. Com a mulher. Eu tenho com certeza. Está aberto o microfone para você falar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com vocês, essas meninas lindas que entraram ali, saudade, né? A Mara também foi minha companheirinha em muitos momentos ali nos hotéis, quando a gente queria dormir um pouquinho mais tarde, Yara, Ramona e a Cibele que entrou e fez perguntas e falou que já vai com a gente para Malta, né? Coisa boa. E trazer, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, trazer algumas dicas. Se algum momento quiser montar alguma coisa assim mais falando mais de dicas mesmo, trazer algumas perguntas, quem sabe abrir uma caixinha de perguntas, estou totalmente à disposição, a Cleide também, a gente faz com o maior carinho e a gente adora, eu sempre falo para as minhas viajantes, né, ou viajadas, no caso de vocês já, que independente, claro, a gente quer que continue viajando com a gente, mas independente da nossa agência, o importante é empoderar essas mulheres para que continuem viajando. A nossa viagem, ela teve um momento ali que poderia ser uma fraqueza, mas se tornou uma força. E para mim, como profissional, como coordenadora de viagem, eu cheguei até a me emocionar depois, às vezes que eu pensava, que para mim foi a cereja do bolo. Que foi quando nós tivemos que parar no raio-x ali em Londres, que eu fiquei com o pessoal que parou, e vocês, na volta, e vocês seguiram. 1 hora só a gente tinha que estar do outro lado do aeroporto. E vocês seguiram sozinhas e pegaram metrô, e pegaram, se juntaram.
tem que pegar o metrô dentro do aeroporto. Exatamente. E vocês se juntaram, e quando eu consegui resolver ali com as meninas que estavam ainda presas, Sibeli foi uma querida também, que me ajudou com a mobilidade da Bernadette, e quando eu cheguei, né, quando eu consegui encontrar com vocês, já estavam todas lá, lindas, maravilhosas, já no lugarzinho certinho. Então, todo mundo ali. Então, você vê a evolução do grupo, né? Do momento em que a gente saiu daqui, quando a gente não se conhecia, que muitas nunca tinham viajado. Quando a gente chegou em Londres, ninguém saiu de perto de você, né? Sim. E depois, por necessidade, a gente tinha que se locomover, né? Se organizaram e com a maior autonomia, já estava expandido, exatamente. Já tiveram autonomia para ir, né? Então, é isso que enriquece o nosso trabalho, é isso que a gente quer. A gente quer que aprendam que é possível fazer um check-in sozinha ou estar com outras pessoas, que não tenha medo, né? O medo nos trava, então não tenha medo, é possível, vai dar certo, vai conseguir, mesmo estando em grupo, né? Sempre é possível que você aprenda alguma coisa e que você use, e que essa segurança que as meninas tiveram ali de ir sozinha, vai reverberar em outras formas na vida também. Em alguns outros momentos que foi insegura por algum motivo, aquela segurança que foi adquirida ali não se perde. Tomada de decisão, né? A tomada de decisão, Gente, o Heathrow é um dos maiores aeroportos do mundo, né? Então, a gente tem então, para mim, né, como profissional de turismo que estava acompanhando vocês, a minha preocupação naquele momento era, meu Deus, e se pego esse metrô do lado errado, vão parar na outra asa, voltam. Mas eu não tive também alternativa, não tive como pensar. Foi a situação, e aí a gente se comunicando ali pelo WhatsApp, eu vi que vocês já tinham chego, foi um alívio, e deu tudo certo no final. Mas tempo, né? Se pegasse o metrô pro lado errado, não dava tempo de voltar. Não. Não ia ter jeito. Mas é isso. É mesmo essa questão. Então, assim, o conselho que eu dou, sempre pesquisem muito bem aonde vão, como vão, quais são as regras, regras de bagagem, o que pode levar, o que não pode levar. Se for uma viagem internacional, se nunca fez uma viagem, aconselho que seja também por agência de viagem. Mas, se quiserem se aventurar, sempre procurem fontes seguras para isso. Pergunta também para quem já viajou. Pergunta para quem já foi, exatamente. E a gente sempre está à disposição para poder atendê-las. Agora, nós estamos também em endereço novo, continua aqui nos ingleses. Muito chique, o endereço dela é muito chique agora. Ainda estamos na mesma avenida, só no centro comercial mais novo, um pouco mais à frente, próximo ao Angelone, próximo ao estacionamento do Angelone. Então, quem quiser nos visitar, né? As meninas, quem vier, quem não é de Florianópolis, vier para cá, vai ser um prazer. Vou lá tomar um cafezinho, um chá turco com vocês, tá? Eu ainda tenho, tá? Hoje eu vi no grupo ali alguém falando de chá, eu tenho a minha caixinha ainda, tenho uma caixinha fechada. Aquela caixinha que a gente comprou junto lá no Bazar de Cerveja, eu já eu ainda tenho uma. Eu ainda tenho também. Eu tenho uma ainda. Esse canal aqui tá aberto para vocês, tá? Quando vocês quiserem que compartilhe alguma viagem, alguma coisa, alguma chamada, tá? Faço de coração porque gosto mesmo, tá? Por enquanto eu não tenho nenhuma ideia de agência de turismo, essas coisas. Eu gosto mesmo de ser cigana, sabe? De passear, de conhecer, de desbravar. Minha tristeza é que não vai dar tempo de conhecer tudo nessa vida, tá? Mas assim, tá aberto, tá? Para você, quem tá me seguindo aqui, sigam o canal delas, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso para quem quer criar, tá? Nesse momento de criar, você começa a olhar as fotos, os vídeos que elas vão postando e vocês vão criando um novo momento. E como que vai acontecer? A vida se encarrega. Em 2012, eu postei uma foto de uma sacada de Paris, com umas flores, porque achei bonito. Postei no Facebook, achei bonito aquilo, né? E aí, quando eu revelei
aquela foto, eu fui ver aquela foto, ou apareceu naquelas lembranças do Facebook, eu estava num hotel hospedado, mais ou menos no mesmo ângulo que eu postei aquela foto. Porque naquele momento que eu olhei, assim, foi uma sensação tão boa, tão gostosa, e rolou muita água por baixo da ponte, sabe? Para mim estar naquele lugar. Mas eu estive. Então é assim, é olhando, é imaginando, é agradecendo, é vendo aquilo, criando, sempre com energia boa que uma hora acontece. Com certeza. Com certeza. Primeiro a gente deseja, né, Cris? Primeiro a gente deseja, né? Com o coração, desejar com o coração não tão limpo, porque não acontece, tá? O universo diz sim para tudo. Que abençoe todos nós, que proporcione para nós muitas experiências agradáveis com pessoas incríveis. Cibele, linda, se Deus quiser, ano que vem, Malta, Cibele. Vamos sim. Beijo, fica bem. Cibele, beijo, Cleide, beijo, Silvia, beijo, mulheres empoderadas. E de repente a gente até marca dentro de uma dessa live, assim, um grupo para ir viajar também, né? Com certeza. Com certeza, estamos aí. Tá? Gratidão, Um beijo, queridas. Tchau, tchau. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.